dia a todos. Uma satisfação muito grande poder, nessa manhã, apresentar os resultados de um estudo que nós estamos conduzindo, está na fase final, de condução com a Agência Nacional de Águas. Então, a oportunidade, antes de ter a publicação final desse trabalho, que deve acontecer no mês que vem, a gente ter assim um pouquinho a percepção de vocês e também os feedbacks de alguma coisa que vocês acham que aqui está distorcido, que não está bem comunicado, que precisa de uma conceituação talvez melhor, enfim. Eu gostaria de tentar fazer a apresentação realmente dentro de 30 minutos, para que a gente realmente tenha 10 minutos de discussão e de feedback da parte de vocês, que realmente é bastante importante. Mas temos 10 minutos adicionais, né? Mais 10, então está tranquilo. Tá. Então, porque no fundo esse estudo ele gera dados, ele gera informações que devem ser úteis para o setor sucroenergético, né? Embora ele tenha sido contratado pela Agência Nacional de Águas, que vai utilizar esses dados para melhorar a questão do planejamento, né, e da gestão dos recursos hídricos, né, a nível nacional, ele também é um trabalho que vai ser divulgado, né, nacionalmente, eventualmente internacionalmente, na questão muito assim da sustentabilidade, na questão do uso da água na produção da cana. E assim, nós já tivemos um primeiro estudo que foi realizado nos anos 2016 e 2017, e ao publicar os resultados desse estudo, a gente teve vários feedbacks do setor sucroenergético, né? E mais à frente a Agência Nacional de Águas fez uma nova licitação, né? Uma nova chamada para esse estudo. A AgroSatélite foi então selecionada para fazer esse segundo estudo, e aí nós também contratamos um assessor, posso falar, né, Clébio? Clébio é o nosso assessor, toda essa parte, né, do entendimento da irrigação, da fertirrigação do setor sucroenergético, para poder fazer realmente uma comunicação melhor sobre os números da cana irrigada e fertirrigada. Até mesmo a questão do título aqui ainda está um pouco em aberto, se a gente coloca aqui levantamento da área de cana-de-açúcar irrigada no Brasil, ou se a gente coloca os dois, levantamento da área de cana-de-açúcar irrigada e fertirrigada no Brasil. Então, a gente estaria realmente fazendo uma distinção, uma separação disso, que eu acho que talvez seja uma forma melhor de comunicar isso. Então, já mencionei um pouquinho aqui o objetivo desse estudo, então tentar aprimorar e melhorar, né, a questão da gestão e do planejamento dos recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, e também motivado pelos avanços tecnológicos que acontecem com mais imagens de satélite disponíveis, melhores processamentos de imagens, enfim, tudo isso nos motiva a fazer uma nova versão, uma atualização do primeiro trabalho que foi realizado, além de, naquele estudo, foi só feita a região Centro-Sul, e agora, nesse estudo, nós contemplamos também a região Norte-Nordeste. Aqui é o resultado do primeiro estudo que foi feito, onde nós chegamos numa área de 1.724.000 hectares de área irrigada, né? Uma boa parte, vamos ver se eu acerto o apontador aqui, acertei. Então, nós verificamos que grande parte, né, quase 1.600.000, está mais na parte aqui de irrigação de salvamento, onde está inclusa também a fertirrigação. Mas isso não foi, digamos assim, bem comunicado, e o resultado mostrando essa área irrigada, se está inclusa também aqui a área fertirrigada, ela na verdade é menor do que de fato
a realidade. E quando a gente olha só a área irrigada, ela está muito acima da área só irrigada. Então, nesse segundo estudo, nós procuramos tomar muito cuidado com essa questão da irrigação e da fertirrigação. Vou tentar colocar alguns conceitos aqui também e espero que vocês possam me corrigir aqui se tiver alguma coisa ainda a ser complementada, né? Bom, um dos aspectos muito relevantes quando a gente utiliza imagens de satélite para fazer a detecção se a área de cana está irrigada ou não está irrigada, em primeiro lugar, nós precisamos ter um mapa da distribuição espacial da cana-de-açúcar, né? Então, já desde 2003, nós fazemos todo ano o mapeamento, né, da área de cana na região Centro-Sul, através do projeto que chama CanaSat. Eu trabalhei no INPE durante 30 anos e desde 2013 eu estou na AgroSatélite, em Florianópolis, onde a gente continua fazendo esse trabalho para a Única anualmente da estimativa da área de cana plantada na região, cultivada na região Centro-Sul. E, recentemente, nós fizemos também um mapeamento aqui na região Nordeste, onde é bastante complicado fazer esse mapeamento com imagens de satélites, por causa da presença, né, de nuvens. Tem muitos canaviais também sendo abandonados, enfim, são áreas menores, é uma dinâmica muito diferente, né, da cana do Nordeste, da cana do Centro-Sul. Mas, enfim, nós tivemos, então, um mapeamento de praticamente 100%, né, da área de cana do Brasil mapeada. Agora, o desafio é saber o que dessa cana que está ali está irrigada ou fertirrigada. Então, o primeiro passo importante é a gente entender como que é a questão da deficiência hídrica para a cultura da cana-de-açúcar. Então, fizemos uma análise, um balanço hídrico bastante detalhado e chegamos aqui a uma conclusão de que praticamente 97% de toda a cana, 96% de toda a cana cultivada no Centro-Sul está em deficiências hídricas abaixo de 800 milímetros. E já no Nordeste, 97% da cana cultivada no Nordeste está acima de 800 milímetros. Então, essa é a primeira grande separação que a gente tem que fazer, porque quando a gente vai olhar a resposta, né, das imagens de satélite, a gente sempre tem que levar em conta a questão da deficiência, de que em condição de deficiência hídrica está essa cultura, né? Ao todo, no Brasil, 86% de toda a cana do Brasil está em condições abaixo de 800 milímetros de deficiência hídrica. Aqui, esse slide é basicamente um pequeno parênteses, aí, mas ele é muito interessante, eu acho. Quando a gente compara a deficiência hídrica no Brasil para a cana-de-açúcar em dois períodos, aqui a gente usa dados meteorológicos, basicamente de 97, uma série histórica, de 97 a 2012, e lá direito, uma série histórica aqui de 4 anos, 2014 a 2018. A gente vê como que intensificou a questão da deficiência hídrica nesse período. O reflexo disso está mostrado aqui nesse gráfico aqui, com dados da Conab sobre produtividade, mostrando, né, que realmente, se a gente olha aqui o Centro-Sul, que é a curva em vermelho, né, o patamar que havia nesse primeiro período e como que isso baixou no segundo período. E grande parte disso se deve à intensificação aumentou a deficiência hídrica nesse período, ou seja, teve menos água disponível, né, de precipitação para a cultura, tanto na região Centro-Sul quanto no Nordeste, aí da ordem de quase de 10 TCHs, quando a gente compara esses dois períodos. Então, isso realmente tem um impacto grande na produtividade e produção da cana-de-açúcar. A gente vê que, de certa forma, a cada ano a área de cana vem aumentando, mas a produção não. E grande parte disso se deve a essa questão mesmo hídrica, ligada talvez a mudanças climáticas, a maior variabilidade climática. A gente também vê que no primeiro período aqui a gente vê uma maior estabilidade, aqui a gente vê maiores picos, né? Então parece que realmente está tendo alguma mudança no meio ambiente. Bom, feito esse parênteses, vamos voltar então à irrigação e à fertirrigação. Então, a forma como nós estamos definindo aqui nesse trabalho
A irrigação, então, é a água utilizada de mananciais, né? É aplicada em lâminas variadas, tá? E que pode estar associada com a fertirrigação. Então, está fazendo uma fertirrigação, tá? Misturou com água de mananciais, nós estamos considerando como irrigação. Isso acontece nas regiões com maior deficiência hídrica. A quantidade, né, de água aplicada, então, vai definir se a irrigação é de salvamento, se a irrigação é com déficit ou se a irrigação é plena. Isso também, de novo, é função direta da deficiência hídrica, onde está sendo cultivada a cana-de-açúcar. Agora, a fertirrigação, ela, então, é aquela irrigação realizada com vinhaça, né, aplicada em lâminas aí, que variam de 1 até meio, né, a 60 milímetros por hectare. Mas, na maioria dos casos, a gente vê que está aí entre 10 e 20 milímetros por hectare, podendo estar associada também com água residuária. Então, não usou água de manancial, a gente está chamando aqui de fertirrigação. Agora, uma lâmina, né, de 10 a 20 milímetros, ela pode ter algum impacto, né, no crescimento, no desenvolvimento da cana, mas é muito pequeno para ser perceptível nas imagens. Então, a gente chegou à conclusão de que não vamos nos atrever a identificar as áreas de cana que estão sendo fertirrigadas utilizando imagens de satélite. Então, a gente utilizou aqui uma outra abordagem, mais voltada com o uso de geotecnologias, localização das usinas, o raio em torno das usinas. Fizemos uma outra abordagem aqui, que não o uso das imagens de satélite. Mas, para a identificação da irrigação, seja de salvamento, com déficit ou plena, aí sim nós utilizamos as imagens de satélite, e isso mais concentrado nas regiões de maior deficiência hídrica. Um pouquinho aqui também, isso aqui para vocês é o beabá, né? mas é interessante colocar para nós, a gente tem para que a gente tivesse um melhor entendimento, né, desse uso da água, né, gerada na indústria. Nós colocamos aqui que, então, a indústria sucroenergética, ela capta mais ou menos de 1 a 2 metros cúbicos por tonelada de cana, né? Isso já no passado já chegou a 20 metros cúbicos por tonelada, né? Agora, cada tonelada de cana, né, gera, em média, aí, 1 a 2 metros cúbicos de água residuária. Tá? Varia bastante também, pode ser acima disso, pode ser abaixo, mas, enfim, nós chegamos que mais ou menos esse é o consenso, a maioria, né, das usinas está nessa faixa aí. E também essa questão da vinhaça, né? A doutora Rafaela mostrou ontem, né? Para cada tonelada de cana, a gente produz aí mais ou menos 90 litros de etanol, e cada litro de etanol gera aí algo em torno de 10 a 15 litros. Nós colocamos 12 litros de vinhaça aqui, e, portanto, então, 1 tonelada de cana vai gerar mais ou menos 1,1 metros cúbicos de vinhaça. Tá? Se a gente considerar, então, a produção de etanol da safra passada, aí foi no Centro-Sul em torno de 31 bilhões de litros, né? Utilizar aqui também a questão dos 1,1 metros cúbicos de vinhaça por tonelada de cana, tal, a gente pode chegar a um número aqui em torno de 10 milímetros de vinhaça, né, por hectare, né, se a gente considerar que só 1/3 dessa área da área de cana, né, de uma usina, é irrigada. Tá? E daria mais ou menos, se fosse espalhar essa vinhaça por toda a área da usina, daria alguma coisa como 3,7 milímetros. Então, 1/3 da área, né, que normalmente a área fértil irrigada é menor do que a área administrada da usina. Então, a gente chega mais ou menos nesse número aqui de em torno de 10 milímetros por hectare, e sem incluir a água residuária, que poderia estar chegando aí da ordem de 20 milímetros por hectare. Mas, de novo, essa é uma lâmina muito pequena para ser detectada por imagens de satélite. Aqui, justamente, o setor, né, a gente
reconhece que o setor valoriza muito a questão da sustentabilidade ambiental e gosta de falar que a cana-de-açúcar é produzida ambientalmente de forma bastante sustentável e utiliza pouca água na sua produção, justamente porque ela é cultivada em sua grande maioria em condições climáticas ou edafoclimáticas favoráveis, né, e que não necessariamente precisa de irrigação, né. Então, aí a gente entendeu que realmente é muito importante a gente comunicar isso para a Agência Nacional de Águas e para que a Agência Nacional de Águas também comunique, né, esses resultados desse estudo de forma separada, né, separando a irrigação. Quando se fala em irrigação em cana-de-açúcar, se fala de uso de água de mananciais. Pode estar misturando com vinhaça e água residuária, mas é essencialmente irrigação porque usou água de manancial. Quando não usa água de manancial, então, de novo aí, fica a questão da fertirrigação, que é uma particularidade, né? Isso não acontece nas outras culturas irrigadas, né? Você tem a fertirrigação de fato, você mistura o adubo, a água e tal, mas no caso da cana você tem essa, digamos assim, não problemática, né, doutora? Da vinhaça, mas sim a oportunidade de usar a vinhaça como adubo no campo. Mas até assim, a minha percepção um pouco que se não existisse a questão da vinhaça nem da água residuária no setor sucroenergético, eu imagino que vamos dizer, os equipamentos de irrigação seriam bem menores, né, para o uso do setor sucroenergético, né? Ninguém vai, vamos dizer, se equipar com tudo isso para jogar uma lâmina de 10, 20 milímetros de água na cultura, não faria muito sentido, né? Você estaria usando muito mais para tentar alcançar maiores produtividades. Então, a particularidade do setor sucroenergético, de fato, reside nessa questão da fertirrigação e, por isso, o setor tem ele está fortemente equipado com equipamentos de irrigação. A gente tem notado também, até com especialistas do GIFC, né, que é em torno de 35% da área dos canaviais é fertirrigado, né, com tendências a diminuir com a adoção de novas tecnologias. Uma pesquisa que nós realizamos, uma amostra, né, de 10 usinas, mostrou para a gente que 7% da área de cana é irrigada, tá? Não, desculpa. A amostra de 10 usinas representa 7% da área de cana do estado de São Paulo, mostrou que os canaviais fertirrigados, em média, 39%, variando de 16% a 77%. Então, uma variação muito grande também, de usina para usina, né? Essa questão da área fertirrigada, né? A mediana dessas 10 usinas, da área dessas 10 usinas, foi de 27%. Né? E numa outra amostra, uma amostra também bastante grande, de 38 usinas, né, com base em dados da CETESB, mostrou, em média, que 40% da área é fertirrigada. Não sei se, na hora de informar para a CETESB, a área dá uma inflada aí, né, ou se isso realmente representa a realidade ou não. Bom, na questão agora específica aqui da detecção das áreas de cana que estão sendo irrigadas, qual foi a abordagem que a gente usou? A gente usou basicamente imagens de satélite transformadas no que a gente chama de índice de vegetação, questão da deficiência hídrica. Então, a análise de cada canavial é sempre feita em função da condição de deficiência hídrica que esse canavial se encontra. Então, se você tem um canavial em uma condição de deficiência hídrica alta, né, e ele está com vigor vegetativo exuberante, né, mostrado no índice de vegetação, certamente essa área é uma área irrigada. E assim, então, a gente faz a classificação. Então, a hipótese é que a irrigação proporciona ao canavial uma melhor condição de crescimento e desenvolvimento e que isso pode ser detectado através desse índice obtido pelas imagens de satélite. Aqui eu vou passar alguns slides para vocês entenderem um pouco do que está por trás dessa hipótese. Então, nós estamos aqui, a gente vê uma imagem no fundo aqui, tanto desse lado quanto desse lado, uma imagem do Google Earth, né? Não sei qual é a data dessa imagem, também não é relevante. O importante é que ela fornece os detalhes e a gente consegue enxergar onde que a gente está na imagem aqui.
Agora, aqui a gente vê esse marcador aqui, dentro de uma área de um pivô. Tá? Essa região aqui é a região lá de Paracatu, Minas Gerais, né? São os canaviais da BEVAP, onde a gente tem uma deficiência hídrica aqui de aproximadamente 900 milímetros. Esse ponto aqui é como se a gente olhasse assim, uma série grande de imagens que está representada nesse gráfico aqui, que mostra aqui, desde 2011, né, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né, como que esse canavial foi se comportando ao longo do tempo através do índice de vegetação. Então, quando abaixa o valor, tá, é porque o canavial foi colhido. À medida que vai subindo o valor de novo, o canavial está se desenvolvendo, tal, atinge um topo, né, de desenvolvimento aqui, e então é colhido aqui, vai crescendo, atinge o topo, é colhido, vai lá para baixo, e assim vai, né? São as diversas soqueiras que vão passando. Então, a gente poderia dizer que aqui a gente tem uma fotografia e aqui a gente tem um filme, tá? Só que no caso, para representar esse filme aqui, ele é só de um ponto, mas a gente tem essa informação em todos os pontos, né, de toda essa área aqui, de todo o estado, de todo o Brasil, se quiser, do planeta todo. Tá? Então, pixel a pixel, a gente tem essa informação para poder fazer a análise. Então, claro que então, o primeiro passo é ter um mapa das áreas de cana, saber que a gente está olhando realmente para uma área que é cana, né, e agora ver se essa área está irrigada ou não. Do outro lado aqui, a gente vê um canavial, né, no município de Tarumã, São Paulo, deficiência hídrica de 400, em torno de 400 milímetros. Então, a gente tem uma diferença de deficiência hídrica entre essas duas áreas aqui de praticamente 500 milímetros. Né? Imagina uma irrigação de 500 milímetros, uma irrigação pesada. Né? Mas aqui quem está provendo essa irrigação aqui é São Pedro. Né? Aqui também, então, a gente vai vendo como que o canavial estava bem desenvolvido, e vai ser colhido, e sobe, e desce, tá? Então, tem uma dinâmica um pouco diferente dessa área aqui. Veja bem, aqui a gente está numa condição de eficiência hídrica de 900 milímetros. Se essa área aqui não for irrigada, esse índice não vai subir tão rápido, tá? A cana não vai ter esse vigor todo que ela tem aqui. Então, tipicamente, isso aqui é uma área irrigada, tá? E uma irrigação provavelmente plena ou semi-plena. Já aqui em Tarumã, a gente vê quando a cana foi colhida, ela ainda permanece um tempo, né, sem se desenvolver. Nós vimos ontem na palestra do Oswaldo, né, que quando a cana recebe lá uma irrigação de salvamento, ela se desenvolve mais rápido do que aquela que não recebeu a irrigação de salvamento. É mais ou menos o que a gente vê aqui. Aqui não é uma irrigação de salvamento, é uma irrigação mais pesada, e imediatamente o índice já vai crescendo rapidamente e atingindo patamares mais altos. Aqui em Tarumã, já levou um pouquinho mais de tempo para desenvolver. Essa é a hipótese do trabalho. E também pode ser até que a diferença que a gente vê em termos de deficiência hídrica aqui, de 500 milímetros, a BEVAP aqui, pode ser que ela não está aplicando 500 milímetros, está aplicando até menos do que isso, mas ela faz um manejo melhor, ela vai distribuir melhor essa água, conforme a necessidade do canavial, diferente um pouco aqui de Tarumã, que está dependendo das chuvas, né, ou dos períodos de veranico que acontecem aqui. O canavial não se desenvolve tão bem, apesar de estar numa condição hídrica muito mais favorável. Então, nesse caso aqui, essa área nós vamos classificar como não irrigada. E aí um pouco essa questão do V e do U. Então, se acontece o V, ou seja, o canavial foi colhido e logo se desenvolve, nós temos uma resposta em V. Quando ele leva um certo tempo para se desenvolver novamente, nós temos essa resposta em U. Então, conseguir fazer uma métrica que consiga separar essas duas canas nos dá essa possibilidade de a gente classificar entre irrigada e não irrigada. Aqui a gente vê mais uma área também, aqui da BEVAP, também, João Pinheiro. Tem aqui um pivô, tá? E a área entre os dois pivôs, né, chamada aqui de área de calcinha, né,
onde a gente vê a resposta da cana nessa área que recebe uma irrigação também, mas é uma irrigação com uma lâmina de água bem menor do que aquela que ele recebe na área do pivô. E também a gente vê a resposta do canavial, né, o desenvolvimento do canavial, a magnitude desse canavial está bem maior na condição de irrigado no pivô do que nessa região entre os dois pivôs. Aqui a gente vai vendo, sim, tem alguma resposta, né? Mas não é a mesma que acontece no pivô. Então, uma área como essa, nessa região, com essa deficiência hídrica, é classificada como irrigação de salvamento. Tá? Então, utiliza aqui a água de manancial para fazer essa irrigação. Mais uma área aqui mostrando uma região de alta deficiência hídrica, lá em Jaíba, Minas Gerais, deficiência hídrica aqui acima de 1000 milímetros, né? E um canavial muito bonito, muito bem desenvolvido, né? Colhido, já cresce de novo. Então isso só pode acontecer por uma área que recebe uma irrigação pesada, classificada aqui como plena. Aqui em Goianésia, já uma região um pouco mais intermediária, a gente vê também uma área aqui em pivô, né? De novo, essa questão típica aqui do V, né? Classificaria essa área como irrigada provavelmente com déficit, né? E uma outra área aqui também, na mesma região, em Goianésia, onde o canavial é colhido e demora para desenvolver direito, né? Ou seja, ele só vai começar a desenvolver mesmo na hora que chegarem as chuvas, né? Mas no intervalo entre a colheita e o início das chuvas, ela recebe alguma água, dá alguma desenvolvida, né? E quando caem as chuvas, quando começa o período chuvoso, esse canavial se desenvolve bem. Então, essa é uma questão bastante importante, né? A gente vê esses pequenos picos aqui depois da colheita, é tipicamente uma área com irrigação de salvamento. Bom, feito então essa ilustração um pouquinho para entender o que a gente usa em termos das imagens, né? Nós fizemos um amplo trabalho de campo na região do Nordeste, visitamos várias usinas, né? Percorremos toda a região do Nordeste, vimos áreas belíssimas, né, de canaviais, né, áreas não tão bonitas, né, aliás, até bastante falhadas e que recebem irrigação. Então, apesar, né, da irrigação no Nordeste, ele tem várias coisas ali que ainda precisam ser corrigidas e também aí fica, às vezes, difícil, né, de você conseguir detectar se essa área foi irrigada ou não, se é uma área que está falhada, né. Então, há uma série de limitações ainda no procedimento, mas que, à medida em que a tecnologia também vai evoluindo, essas coisas vão se aperfeiçoando. Aqui um pouco assim um esquema, né, da metodologia utilizada no trabalho, né? Não vou entrar em muito detalhe aqui, mas gostaria de dar uma passada rápida aqui. Então, a gente usa as séries temporais, né, para ver toda a questão do desenvolvimento do canavial numa condição não irrigada, numa condição irrigada. Extrai dele uma métrica, né, para que a gente possa extrair a informação dessa imagem e, de acordo com a deficiência hídrica, estabelecer limiares que dizem, olha, essa área está acima desse limiar, então foi irrigada, está abaixo, não foi irrigada. Então, isso está sempre acoplado fortemente com a questão da deficiência hídrica, que envolve todo o cálculo de balanço hídrico, né? E, no final, então, chegamos aqui a um mapa, né, da distribuição espacial das áreas de cana irrigada, com salvamento, com déficit e plena. E, para a questão da fertirrigação, aí nós usamos uma outra abordagem, né? Não utilizamos imagens de satélites aqui, mas usamos o mapa da distribuição espacial da cana-de-açúcar, as localizações das usinas, fizemos um raio em torno das usinas em função da moagem da usina, da produtividade da usina, e estabelecemos, então, que 30% da área da usina é fertirrigada. Isso só em condições de deficiência hídrica abaixo de 800 milímetros. Aqui, então, o resultado ainda coloca aqui como preliminar, porque ainda não foi publicado, mas nós temos do lado de cá o resultado para a região Centro-Sul. Então, no Centro-Sul, nós identificamos 272 mil hectares de cana irrigada, e aqui, quando eu digo irrigada, é aquela cana que recebe água de mananciais,
eventualmente misturada com vinhaça ou água residuária, né? Isso corresponde, então, da área do Centro-Sul, a 2,7%. É uma área relativamente pequena, para não dizer muito pequena, né? Então, a área de cana irrigada no Centro-Sul é, de fato, muito pequena, embora 272 mil hectares, não dá para dizer que é uma área pequena, mas comparativamente aos 10 milhões de hectares de cana no Centro-Sul, é uma área pequena. Já no Nordeste, a área irrigada é bem maior, né? Ficou em 38,5%, uma área de 468 mil hectares irrigados, então tem mais ou menos 10% da área de cana, mas irriga bem mais, né? Ao todo, então, isso corresponde, né, a 6,6% da cana-de-açúcar de todo o Brasil. A gente poderia dizer que essa é a área, então, irrigada com cana-de-açúcar, a área irrigada de cana-de-açúcar no Brasil. 2,7% no Centro-Sul, 38,5% no Nordeste. Uma tipologia, né, de irrigação que a gente consegue identificar bem nas imagens de satélite são os pivôs, por causa do formato circular, né? Agora, se a irrigação é por gotejamento, né, aí já complica, né? Não dá para ver isso nas imagens de satélite com essa resolução que a gente utiliza aqui. Mas nós identificamos aqui que 10% então, da área irrigada ela está em pivôs, né? Principalmente em Minas Gerais, né, detém 40% dessa área, e seguida por Goiás, e no Nordeste, né, muito pouco utilizado a questão da irrigação em pivô. Alguma coisa também em Tocantins. Aqui, então, o mapa, né, então, temos não só o número, mas temos também a distribuição espacial desses canaviais irrigados na região Centro-Sul e no Nordeste, Norte e Nordeste. Norte, quando a gente diz, é basicamente Tocantins aqui. Aqui, então, o mapa da fertirrigação. Nesse caso, a gente não tem a distribuição espacial explícita de cada canavial, mas tem uma distribuição espacial dos municípios que fertirrigam, com base na informação da localização das usinas, com base na informação da moagem, da produção de etanol e tudo isso. Então, a gente chegou nesse resultado aqui que mostra como que está distribuído com maior ou menor intensidade a questão da fertirrigação. E que nós chegamos aqui no número de 30%, né? 30,4% da área fertirrigada. Aqui é um resultado final, um pouco uma repetição já do que eu falei, né? Uma forma diferente aqui de apresentar o resultado. Então, a gente tem de toda a cana-de-açúcar do Brasil, né, 11,2 milhões de hectares, 10 milhões no Centro-Sul, 1,2 milhões no Nordeste. Nós temos uma área irrigada aqui de basicamente 740 mil hectares, correspondendo a 6,6% da área de cana do Brasil. Tá? E temos uma irrigação, né, uma área irrigada no Nordeste, de 38,5%, corresponde aqui a 468 mil hectares, e no Centro-Sul, né, uma área menor aqui, 272 mil hectares, e corresponde aí a 2,4% da área irrigada. Do outro lado aqui, então, nós temos a área fértil irrigada, que ao todo deu próximo a 2,9 milhões de hectares, né? Então, somando os 2,9 milhões de hectares com os 740 mil hectares aqui, a gente tem alguma coisa aqui em torno de 3,6 milhões de hectares irrigados e fertirrigados, né? Separando os dois, nós teríamos então 740 mil hectares irrigados com água de mananciais e 2,9 milhões de hectares fertirrigados. Então, esse é o número que a gente deve estar divulgando aí no próximo mês, né, através
da Agência Nacional de Água, e esse é um número que vai servir como referência, né, na questão do Atlas da irrigação, que a ANA produz, enfim, vão ser os novos números utilizados aí para a divulgação dos dados da agricultura irrigada no Brasil. Tá? Então, a gente sabe hoje que, pelos dados da ANA também, 57% do consumo da água no Brasil se deve à agricultura irrigada, né? Então, é uma quantidade bastante grande, né? Então, é importante, né, que essa agência, né, que faz o planejamento, faz a gestão dos recursos hídricos, esteja munido com dados que, de fato, fazem sentido. Então, é muito importante ter o feedback de vocês, né, uma audiência tão seleta e tão especializada como vocês. Eu gostaria muito de ter esse feedback de vocês. Se tem alguma coisa que vocês acham aqui que está incoerente, que precisa ser revista, né, a gente tem ainda essa oportunidade de fazer, talvez, alguns ajustes, se for o caso, né? Então, com isso, eu finalizo a apresentação, agradeço a atenção de vocês e conto com feedbacks. Obrigado.